Brasil! Estamos aqui mais uma vez para nossa live, querida live, momento adorável da semana, que é o Direto no Ponto. E essa live é para você que atribui a sua falta de sucesso a alguma inadequação, tá sempre aí botando obstáculo na vida para conseguir o que quer, o que não quer, aí tem uns obstáculos que nem sabe se é de verdade. Hoje a gente vai falar sobre se sabota? Você conhece as autossabotagens disponíveis que tem por aí? Deixa eu mandar convite para a Joelma, que embora ela tenha mandado o convite para mim, eu não estou conseguindo aceitar. Ela diz que ela recusou o meu convite, gente. Como é que eu vou fazer live sozinha se a Joelma fazendo um programa aí com ela? Tudo. Ai, meu Deus, será que a internet, ó, olha a autossabotagem aí, será que a internet logo hoje não vai funcionar? Alguém aqui se sabota? Alguém aqui já hackeou no seu sistema a autossabotagem? Oi, E Jô! Dani, eu não sei o que aconteceu aqui, que na hora que eu entro nas lives, automaticamente parece como se eu estivesse pedindo para participar ao vivo. Sei lá. Entendeu? Já estão tão. E hoje você me A vê? inteligência artificial já acostumou que quando você entra é para trabalhar e vai pedir, já pede Pois para você isso aqui. é, né? Mas isso é com todo mundo. É Oi, Ale. Alessandra, bem-vinda. E aí, Jô, achei muito legal o tema que você sugeriu hoje, né? A gente estava com uma outra conversa, e aí, dessa outra conversa, eu falei, não, mas vamos dar um nome para essa live. E aí você veio com esse tema, achei muito legal a gente falar sobre isso, porque eu acredito que casa muito bem com as feridas emocionais, né? Porque quando uma pessoa está ferida, ela acaba se sabotando de algum jeito. Então, a autossabotagem é o piloto automático das pessoas que não olham para as suas feridas, que não hackeiam o próprio sistema, que não compreende aonde estão as suas dores, aonde estão as suas fraquezas e aonde elas tendem a tropeçar na vida. E aí a gente aí tropeça sempre no mesmo lugar, e isso é a autossabotagem. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né, Jô? Isso aí, Dani. Eu gosto de dizer, para a gente poder iniciar, que essas ações, essas atitudes de autossabotagem, grande parte das vezes são inconscientes. Por isso que é difícil da gente detectar se a gente está se auto-sabotando ou não. E é mais um motivo da gente poder falar aqui um pouquinho, falar algumas características para vocês começarem a se analisar, se perceber, para ver se vocês inconscientemente estão fazendo isso e nem sabem. Porque às vezes está acreditando que está fazendo um movimento, que nada está dando certo, que não consegue chegar naquele lugar desejado, mas está se sabotando e não sabe disso. E por trás dessa autossabotagem existem várias dores. E isso também nós vamos levantar um pouquinho aqui esses aspectos, porque como é do inconsciente, às vezes a pessoa não tem a certeza que está se sabotando, mas ela vai se ver numa dor e vai entender o porquê que faz aquela ação daquele jeito. E claro que nada é definitivo, né? Ninguém precisa dizer a Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Tendo esse entendimento, parte para o acolhimento, e aí sim você vai conseguir fazer um movimento para sair desse padrão, desse ciclo vicioso de autossabotagem. E já quero também convidar as pessoas que estão entrando, se esse tema faz sentido para vocês, vocês podem ir contribuindo com a gente, os insights que vocês estão tendo. Convide também as pessoas que vocês acreditam que seria interessante ouvir um pouquinho sobre este tema, porque essa live ela é nossa, é um bate-papo bem descontraído, né, Dani? Sim, sim. E é muito legal, porque quando a gente começa a pensar, né, em autossabotagem, são tantas coisas, né? Eu fui dar uma buscada para olhar um pouco isso, né? Normalmente, né, por que que acontecem? Por que que a gente se sabota? Normalmente é porque fomos criados de uma maneira onde a forma de pensar, as formas de pensamentos eram pensamentos tão rígidos que a gente ficou preso em crenças limitantes ou em algum trauma, né? Como a gente falou nas lives anteriores. As pessoas ficam presas nas dores, né? Interpretam que minha mãe me rejeitou, meu pai me abandonou.
Não necessariamente houve abandono ou rejeição, mas a gente interpreta assim. E aí, por conta de crenças, grupamentos de crenças e as formas de pensar tão fixadas nessas dores e o medo de passar por essas dores novamente, essas dores não elaboradas, a gente começa a se sabotar. Então, a pessoa tem medo do sucesso, a pessoa tem medo do fracasso, a pessoa ela fica presa em todos esses rolos, né? De se sabotando nisso tudo por esses medos, por conta dessas crenças limitantes e até mesmo os mecanismos de defesa dela fazem ela ficar presa nisso. Então, a pessoa morre de medo de ser rejeitada. Então, quando ela conhece alguém legal, que começa a se conectar com uma pessoa, que começa a ter uma interação bacana, ela foge. Olha lá o escapista batendo, né? O mecanismo de defesa, o medo de passar pela dor da rejeição de novo, eu vou fugir. É o escapista em atuação. Então, tudo isso faz parte da autossabotagem porque, se eu conseguir o sucesso, eu vou perder alguma coisa. Se eu fracassar, eu vou perder outra. Aí vem o medo de fazer errado. Então, uma coisa vai atrelada na outra. E quando a gente não reconhece os nossos traumas, não sabe que, eu tenho um medo de ser rejeitado. Então, eu vou ser uma pessoa escapista. Então, eu tenho a tendência de fugir quando eu conheço alguém legal. Sabendo disso, então eu vou me segurar aqui, fazendo um bom trabalho terapêutico, eu conheço as minhas dores, eu sei que eu sou escapista, eu sei que na minha vez eu vou fugir. Então eu vou me segurar na cadeira e não vou embora na minha vez. Eu vou ficar até a minha hora de fazer o meu negócio, porque senão a gente se sabota uma vida inteira. Quando a gente tem consciência, já é o primeiro passo para começar a parar de se sabotar. É ir mapeando tudo isso no próprio sistema e se percebendo. Como que você vê isso tudo, Jô? Então, além disso, Dani, eu quero acrescentar a todas essas observações a questão do pessimismo, né? Uma pessoa muito pessimista, que tende a ficar muito no negativismo, ela se sabota. Ela se sabota porque ela acredita que não é capaz, que não vai dar certo, ou que não se acha merecedora. E quando ela chega neste lugar desse não merecimento, automaticamente, inconsciente, ela vai se sabotar justamente para não conquistar aquilo que poderia conquistar. E aí a gente pode casar também com a ferida da injustiça, né? Que tem essa dor do não merecimento. Quando nós começamos a entender dentro do nosso sistema esse padrão repetitivo de negação, muito negativo, não vai dar certo. Quando a gente começa a cair no vitimismo extremo, ou se culpar por tudo que acontece, é interessante observar mais detalhes do seu comportamento para ver se você não está se sabotando. Porque às vezes você acredita que está indo em direção àquilo que você deseja, mas alguma ação sua te faz distanciar pela crença de não merecimento. Por isso que é legal isso que a Dani traz, porque além da questão da crença, tem o medo também do não pertencimento. Imagine se você vai galgar um patamar diferente daquilo que você convive socialmente. Então, o medo do não pertencer mais àquela sociedade, você vai se sabotar. Então, aquele passo que você poderia dar em direção àquilo que você deseja, você não consegue. Porque ali existe uma dor emocional que seria do não pertencimento. Então, é legal quando nós vamos olhar esse tema, ter esse conhecimento de várias vertentes. Porque às vezes você se acha assim merecedor, mas você não sabe desse medo do não pertencimento. Ou às vezes você não tem medo do pertencimento, você se acha merecedor, mas tem a crença que você não é capaz, ou que você não é bom o suficiente. Então, são vários padrões de comportamento que nós precisamos de analisar para ver onde está a nossa dor verdadeiramente. Encontrei a dor, faço o movimento. Não consigo fazer sozinho, busco por ajuda. Porque às vezes eu estou tão envolvida naquele padrão de dor que é muito mais complexo e complicado eu conseguir sair daquela situação sozinho. Agora, quem consegue, ótimo. Né? Aí vem aqui os insights, a pessoa já consegue perceber do próprio sistema e sai da dor. Se não, é necessário olhar com isso com muito carinho, porque senão é continuar pedalando, pedalando, pedalando para não sair do lugar. Né? Nadar, nadar, nadar para morrer afogado no meio do caminho. Né, Dani? Sim, só estou avisando aqui que chegou uma pessoa para ser atendida aqui no espaço.
É que eu sou Vida de secretária e terapeuta é isso terapeuta ao mesmo, mesmo né? tempo, né? Secretária de terapeuta e tudo mais, então foi mal aí, deixa eu voltar para cá. Então, assim, para fingir que eu sei o que está acontecendo, estava acompanhando, mas precisei dar uma resposta aqui Tudo imediata. bem. Então, assim, toda essa questão dessa autossabotagem muito tem a ver com baixa autoestima, né? Tudo isso que a Jo estava falando para mim, e olhando aqui os motivos de autossabotagem, são todos esses. Isso tudo que a Jo estava falando tem muito a ver com essa falta de autoestima, com essa baixa de autoestima. Então, a pessoa não se sente capaz, ela se sente inadequada, ela se sente menos. Então, assim, como que a gente, né? E aí, daí vem todas as autossabotagens, né? Essas são as origens, basicamente, né? E aí as autossabotagens vêm de várias maneiras. A gente se compara com os outros o tempo inteiro, acha que tá todo mundo pensando coisa ruim, né? A pessoa, como a Jo estava falando, pessoa negativa, tá sempre olhando a metade do copo que tá vazia, tá olhando o que pode dar errado, tá olhando, ai, o que eles estão pensando de mim? Com certeza não gostaram do meu cabelo, com certeza não gostaram da minha roupa, eu não fiz a unha, vão falar mal do esmalte que eu não tenho na unha, em vez de olhar para o lado, para metade do copo cheio e falar, não, eu sou uma pessoa que sei falar, eu sou simpática, eu estudei para fazer o que eu estou fazendo aqui, então alguém vai conectar, eu estou ajudando as pessoas, não é primeiro, né? Então, uma pessoa que tem esses mecanismos de defesa, que tem essa autossabotagem muito ativa e não faz um trabalho de autoconhecimento, acaba não conseguindo rebater essas crenças quando elas vêm, porque vêm esses pensamentos, né, contra o movimento que a gente está querendo fazer, e isso vem para mim o tempo todo, vem para a Jo o tempo todo. A diferença é que a gente se conhece, então a gente busca recurso, a gente busca o quê? Tá ali com informações que vão nos apoiar, né, o tempo todo. Então a gente assiste pessoas que falam o mesmo tipo de tema que a gente fala, ou coisas que vão jogar a nossa mente para frente, para quando a vida vir, para deixar a gente insegura e a gente começar a cair na autossabotagem, a gente ter mecanismo mental para empurrar a gente para frente. Então é sobre isso. Vai vir o medo de fazer errado, vai vir o medo de falar besteira, vai vir o medo de se expor em público, falar uma lorota, escrever um negócio. Isso aí vai vir. Isso vai te parar? Não me para mais. Eu descanso. Se eu tô cansada, eu descanso, mas depois eu sigo em frente. Então a gente está sempre se mapeando, se percebendo. Eu estou me comparando com os outros o tempo inteiro. Não, cada um é único, vamos parar de se comparar. Então existem N meios de estar se sabotando no meio disso tudo. Então, se você faz, não consegue sair do lugar, ou quando você está quase chegando onde você quer, alguma coisa acontece, você está se auto-sabotando. Então, olha para isso, aonde que você está se sabotando, como que você está se sabotando. Você está o tempo inteiro ligado na perspectiva do que pode dar errado, em vez de movimentar naquilo que você tem poder de fazer dar certo, ou você não está fazendo nada, está procrastinando nas decisões importantes, não está tomando certas decisões, está se mantendo talvez em relações tóxicas que não te apoiam, que não te ajudam a andar para frente. Por que você está se mantendo aí se você sabe que onde você está não está te impulsionando, não está te apoiando de forma alguma? Existem N maneiras. Tá vendo a oportunidade ali? Ali tem uma oportunidade, a pessoa vai para lá. Outra forma de se auto-sabotar. Então, é tudo uma questão de autoconhecimento, da gente ir se percebendo, da gente ir se mapeando e entender aonde eu estou me sabotando. É nisso, na dificuldade de tomar decisões, então eu vou sentar a bunda na cadeira e vou estudar todas as possibilidades, vou pensar, vou refletir aqui. O meu medo é real ou é imaginário? Esse medo que eu tenho de não dar certo é um medo da minha projeção mental e de tudo que eu estou acostumada a ver na minha vida? Ou é um medo real? Se é um medo real, como que eu posso me galgar? Como que eu posso me proteger para que esse meu medo, se acontecer, que eu consiga me levantar de novo? Porque mesmo quando não dá certo uma coisa, a gente aprende uma habilidade nova. E a gente vai dando um passo depois do outro. Talvez não consegue de primeira, não consegue de segunda, vai na terceira, vai na quinta, vai na 20ª vez. Quem está aí na parada do sucesso só tentou mais do que quem não está. Simples assim. A grande maioria das pessoas que estão aí no topo não chegaram de um dia para o outro. Não foi assim. Se perguntasse para elas há 10, 20 anos atrás, 5 anos atrás, você imaginou que ia fazer tudo isso? Não. Nunca imaginei
que ia conseguir tanto, olha quanto eu consegui. Então, é um passinho após o outro. E não se permite desanimar. E como que você faz isso? Conhecendo onde eu me saboto. O autoconhecimento é o primeiro grande passo para vencer essa autossabotagem. Então, se eu sei que eu tenho mania de me comparar com os outros, vou parar de me comparar, começa a cortar. Estou me comparando, vamos parar. Usar o outro para ser uma inspiração, e não para me comparar e me denigrir. Não, essa pessoa tá legal, quero conseguir me apresentar desse jeito. Nossa, como ela tem uma dicção boa. O que é isso que ela tem que é tão bom? Uma dicção? É a roupa que ela usa? É o cabelo? O que ela tem que eu gosto? Ah, eu gosto de tudo. Então, como que eu faço para ficar mais parecida? Em vez de me denegrir e de olhar para mim e falar, nossa, eu sou tão diferente disso. Nós somos diferentes. Essa é a grande graça da humanidade, essa é a grande graça da existência humana. Somos seres únicos, somos centelhas únicas e sempre vamos ser diferentes um do outro. Então, em vez de se denegrir, se botar para baixo só porque você é diferente, abraçar isso, acolher essa sua diferença e seguir em frente com isso, né, Jô? Então, Dani, outra coisa que me vem aqui, que você falou tanta coisa legal, é a questão do medo da plenitude da vida. Muitas pessoas, elas têm medo do próprio brilho que pode chegar a alcançar ou chegar a ser. Esse é um dos grandes fatores que faz com que a pessoa se sabote, com que ela pense que não é adequada ou que não vai dar conta. E aí, o que ela faz? Ela se esconde. Se escondendo, ela fica infeliz. Porque dentro dela tem uma potência que gostaria de fazer um movimento, mas pelo fato de estar, às vezes, se comparando ou não se achando o suficiente, ela tende a se reprimir e não se apresenta verdadeiramente como é. E aí, para estes casos, é muito comum a gente precisar de olhar para o nosso orgulho mal usado. Porque tem muita gente que se acha a Coca-Cola no deserto, né? Mas tem outros que se acham lá a cereja podre do bolo. Então, acredita que sempre vai estar faltando algo que não é o suficiente. E aí, com medo de ficar exposta, aquilo que você tinha dito anteriormente, o que ela faz? Ela recua, ela retrai. Então, tem muitas pessoas, são pedras preciosas, assim, super bacana, que você percebe nos atendimentos, às vezes chega alguns assistidos, que você fala, nossa, que força, que potência que essa pessoa tem, e a pessoa tá com o orgulho mal usado e não consegue se posicionar. E acredita que não é o bastante, que não é o suficiente, pelo medo do errar. O medo de não ser boa, o medo de ser comparada com outras pessoas, e muitas das vezes até o medo de falar, não, isso eu não sei, isso eu não dou conta. Por isso que precisamos de olhar para esse nosso orgulho para entender que está tudo bem. Falar, eu não sei tudo. Isso não é do meu conhecimento. Eu vou buscar informações para poder fazer o movimento. É muito melhor do que se sabotar. Porque quando você consegue assumir a sua vulnerabilidade, ali você tem um crescimento pessoal muito grande e significativo. Porque você se coloca na posição de humana. E na posição de humana a gente vai errar. A gente vai estar ali precisando de lapidar coisas, de aprender um pouco mais sobre um determinado tema, e tá tudo bem, né? Quando a gente começa a se humanizar, a gente também vai entender que o outro pode ser humano. Aí diminui essa questão dessa comparação, porque eu entendo que não tem uma pessoa que seja melhor ou pior. Nós somos diferentes. Não tem uma verdade que é mais verdade do que a outra. Somos verdades múltiplas, porque cada um vai olhar de um ângulo, de acordo com a nossa experiência de vida, de acordo aos nossos conhecimentos, as nossas vivências. Por isso, quando as pessoas chegam dentro da sessão e perguntam, ah, você acha que tem que fazer isso? Eu falei, não sei. Mas você não vai me ajudar? Eu estou te ajudando. Eu estou te ajudando que você tenha a sua resposta. Porque depois você tem que arcar com os resultados. Essa é a sua responsabilidade. Então, nós não podemos entrar nessa questão de achar que tem tudo pronto, uma resposta pronta, e achar que o outro responder por mim, que eu não vou estar me sabotando também de alguma forma. Porque eu vou estar terceirizando a responsabilidade da minha vida para o que o outro está pensando, para o que o outro está achando. E isso não é legítimo. Isso não é legal. Quando a pessoa entra nessa questão do medo da plenitude da vida, ela vai, muito tempo, vai retroceder, retroceder, retroceder. E isso vai causando o quê? Um momento de depressão. Porque internamente ela sabe que ela poderia fazer um movimento, mas ela não está preparada para assumir a responsabilidade da sua própria vida. Quando eu fiz a chamada para essa live, né, no meu Instagram, eu coloquei da síndrome do Peter Pan, né? Que são essas pessoas que acreditam que vão ficar na fase da infância eternamente.
Então, quando nós vamos analisando essa síndrome do Peter Pan, vai caindo justamente nas pessoas que tendem a se sabotar. Aquelas pessoas que tendem a ficar a vida inteira contando a mesma piada. Aquelas pessoas que acreditam que o outro vai ser responsável por ajudar ela a sair daquele lugar que ela está. Aquelas pessoas que não têm coragem verdadeiramente de assumir aquilo que deseja, aquilo que quer, elas vão se sabotar. E quando nós fazemos esse link, essa análise, ela ficou parada lá na fase da infância. Como grande parte dos temas que a gente traz no bate-papo terapêutico, né? Grande parte dessas coisas nascem na infância e ficam adormecidas no inconsciente. Por isso que não faz sentido muitas das vezes que a gente fala, não, isso não faz mais sentido, mas faz. Se você ainda está acreditando que o outro é responsável pelo seu problema, você está infantilizado e está nessa síndrome do Peter Pan. Se você acredita que vai cair ali alguma pessoa, alguma magia que vai resolver aquilo que você deseja, você está infantilizado, você está ainda nessa síndrome do Peter Pan, está com medo da própria vida. Porque as pessoas que auto-sabotam têm medo de viver, têm medo da vida, têm medo dessa plenitude. E aí, mais uma vez repito, está no inconsciente. Porque na consciência não faz sentido. Mas quando nós começamos a analisar o padrão de comportamento, nós vamos encontrar essa autossabotagem. Por exemplo, as pessoas que, uma coisa bem simples, né? Se propõe a fazer uma dieta e não prepara o cardápio. Ela está se sabotando. Ela está se sabotando por quê? Quando chegar a hora de comer, que ela tiver fome, ela vai comer o que der na frente dela, o que vier. Então, ela vai estar sabotando a dieta que ela se propôs a fazer. Uma pessoa que vai fazer qualquer outro tipo de movimento, que vai, vamos supor, tirar uma foto ou fazer algum movimento de fazer alguma aula diferente e não se planifica, ela está se sabotando, porque ela vai se colocar à prova e nessa prova que ela vai se colocar, ela precisa de assumir a responsabilidade dela. Ela precisa de entender se der bom, se der ruim, foi o movimento que ela fez. E tá tudo bem. O der ruim, às vezes, é porque não deu como a gente queria. Mas, às vezes, naquele momento, era justamente o que a gente precisava. E aí que vai a nossa maturidade para ter esse entendimento e essa compreensão. Para não cair novamente na questão da culpa, na questão do vitimismo, na questão da negatividade. Tudo que eu faço, nada dá bom. Tudo que eu faço, tudo dá errado. Eu não queria que fosse assim. Ou seja, quando ela vibra neste lugar, mais difícil fica para fazer um movimento. Porque não tem uma aceitação. Dá aquela crença, né? Que tudo vai dar bom de primeira. E não vai. Né? Pode ser que sim, pode. Então agradeço que você é um sortudo. Mas grande parte das vezes não. Grande parte das vezes nós vamos precisar de olhar verdadeiramente para as nossas responsabilidades. E isso faz com que a gente se torne adulto diante da nossa vida. E quando a gente se torna adulto, a gente para de sabotar. Nós vamos fazer um movimento e pagar o preço. Porque se a gente não paga o preço, a gente também não tem aquilo que a gente deseja. Né? Se você quer uma blusa, você precisa pagar por ela. Se você quiser fazer algum movimento na sua vida e que aquilo dê certo, você precisa pagar por este movimento. Com responsabilidade, com acolhimento, com calma, entendendo que se não der bom do jeito que você queria, deu bom por um aprendizado de como você pode mudar para uma próxima oportunidade. Mas isso não faz com que você tenha que se sabotar. Enfim, falei para danar, né? Vai lá, Dani. Eu estava ouvindo você falando da síndrome do Peter Pan, e aí eu comecei a pensar um monte de coisa assim que aconteceu recentemente, juntando com as dores que a gente andou falando aí, né? E aí eu veio uma historinha na minha cabeça, que eu vou trazer aqui agora, né? Vou dar um exemplo aqui. Uma grande autossabotagem, tá? É a gente ignorar as necessidades pessoais da gente, as nossas necessidades. E por que que as pessoas fazem isso? Aí volta lá para o trauma de infância, para as crenças, né? Porque em algum lugar essa pessoa, quando era criança, ela acreditou que ela precisava, se ela se priorizasse, se ela trouxesse o que ela estava sentindo, ela não ia receber amor. Ela queria ser aceita pelo pai, pela mãe, seja lá por quem for. Então ela aprendeu que se ela reprimisse o que ela está sentindo, se ela não incomodasse ninguém, se ela não trouxesse muita coisa, se ela fingisse que estava tudo bem, ela conseguia receber o amor do pai, o amor da mãe, conseguia receber o acolhimento da família. Então ela aprende a não olhar para as próprias necessidades, porque aí ela não incomoda ninguém. E aí essa criança cresce vivendo desse jeito e nunca olha para as próprias necessidades, está sempre preocupada em incomodar, em ver o que o outro quer, em se anteceder às necessidades de todo mundo, nunca olha para ela
E aí o que que acontece? Aí vem a história do que eu lembrei, essa semana apareceu aqui no nosso espaço, eu também tenho um local de massagem, e apareceu no nosso espaço, o Paulo, meu parceiro, estava atendendo e eu estava ouvindo o papo. E aí a pessoa estava assim, não foi nem o Paulo, foi até a Rose, foi uma colega, estava atendendo aqui, e aí a pessoa falou assim, não, é porque eu sou um jovem senhor, entendeu? Eu tenho 76 anos e eu acabei de me dar conta que eu já não sou mais jovem. E vem a síndrome do Peter Pan. Quer dizer, a pessoa tá toda estrupiada, tá toda cheia de dor, só foi perceber com 76, gente, com 30 e poucos anos já começa a ter crise de coluna, a gente sabe, né? Mas aí passa desapercebido, não dá muita atenção na primeira, não dá muita atenção na segunda, nem na terceira, não dá atenção nunca quando chega aos 70 anos, tá toda arrebentada. É o preço que se paga. Então, ou você pode começar desde mais novo a perceber, peraí, eu já não tenho mais 18 anos. Tá incomodando aqui. Vamos dar uma olhada nisso, vamos começar a fazer massagem, vamos começar a tratar quem é que cuida de coluna, quem, né? E aí, dentro dessa busca, eu mesma fui estudar massagem para cuidar da minha coluna, depois eu descobri a quiropraxia, hoje em dia já estou descobrindo um monte de coisa, a gente sabe que tem aí yoga, tem isso, tem aquilo, todo tipo de cuidado para que eu possa, né, pagando o preço, cuidar da minha saúde para eu também. E não negar a existência de uma coisa que é natural, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, o nosso corpo vai começando a ficar, né, muito Zé, que nem carro rodado, depois de 20, 30 anos do carro rodado, as peças começam a precisar de mais óleo, precisa dar manutenção, a mesma coisa é a gente. Mas se eu nunca olho para as minhas necessidades, foi assim que eu aprendi a ser amado, e aí eu uso todos os meus recursos para cuidar de todo mundo à minha volta para que eu seja amado, quando eu tiver mais velho, eu não me cuidei de nada, não dei manutenção em nada e tô todo ferrado. E aí não sei por que eu perdi a minha saúde, por exemplo, né? Então, a importância da gente ir percebendo quais são esses mecanismos de autossabotagem, e um deles é não olhar para a minha própria necessidade pessoal, não reconhecer aquilo que eu preciso para dar bem, porque eu tenho filho, eu tenho mulher, eu tenho marido, eu tenho não sei quem para cuidar, tenho a minha tia, tenho papagaio, tenho passarinho, tenho periquito, e eu, gente? Se eu não olhar para mim, uma hora a coisa para de rodar, e isso é autossabotagem também. Por que eu tenho que cuidar de todo mundo e não cuidar de mim? Então, de novo, conhecendo as minhas dores, conhecendo as minhas tendências, peraí, deixa eu pegar aqui e olhar para mim. Deixa eu olhar para as minhas necessidades, deixa eu ver o que eu preciso para que eu esteja bem também. Não posso gastar todos os recursos para ajudar todo mundo e esquecer de mim. E aí, outra coisa que também é autossabotagem, se culpar de um erro para toda a vida. Aí entra no processo de culpa, nunca se perdoa. E tá ali com umas amarras invisíveis, né? A gente que entende do energético, a gente sabe, a gente cansa de tratar isso. Amarras invisíveis, a pessoa tá toda ali acorrentada, numa corrente pesada. E porque eu errei, porque eu fiz. Tá, cara, você fez, vida que segue, todo mundo erra. Solta isso aí, mas não fica ali com medo de errar de novo. Mas você não se arrependeu, já não aprendeu a lição. Fez o que fez que tinha que fazer. Mas não, porque eu sou muito ruim. Aí entra no não merecimento de novo. Eu não mereço nada de bom, porque quando eu tinha 12 anos de idade, eu queimei a cortina da minha mãe, então eu nunca mais vou poder ter uma cortina na minha casa. Por isso, todos esses traumas de infância, tudo isso que aconteceu, precisa ser olhado. Porque, na verdade, o grande algoz de nós mesmos, da nossa vida, somos nós mesmos. A gente até pode ter um pai, uma mãe algoz, um parceiro, uma parceira que seja algoz, seja brigão, que bate no peito e faz. Mas quem está sintonizando com isso a vida inteira sou eu. Então, no momento que eu começo a rebater essas crenças, que eu começo a reformular o meu pensamento e parar de ser algoz de mim, de me colocar nesse lugar de inapropriado, de menos, de culpado, quando eu começo a sair desse lugar, trazer novas maneiras de pensar, para rebater esses pensamentos, para seguir para frente, para nutrir a minha autoestima de forma que sim, eu sou capaz, sim, eu consigo. Mas está muito difícil, eu não sei fazer nada. Talvez você tenha que trazer metas mais simples para o seu dia a dia. Porque às vezes a gente quer chegar lá no auge do não sei o quê, mas
E é um dia após o outro, é passo após passo, passinho após passinho, a gente chega no alto do Himalaia. Então, se está muito difícil, você está com uma meta muito lá na frente, começa a valorizar as suas vitórias pessoais. Hoje eu consegui acordar mais cedo. Ontem eu consegui dormir mais cedo. Hoje eu consegui me alimentar de forma saudável. Isso tudo são vitórias, gente. A gente está vivendo numa sociedade que está em transe, comendo McDonald's todo dia, comendo comida processada, sem nem pensar o que está botando para dentro da boca. Nossa, eu tô há um mês sem comer farinha branca. Pô, uma vitória. Mas não dá dinheiro, né? Então a gente não valoriza essas pequenas vitórias. A gente não celebra os nossos ganhos pessoais que fazem bem pra gente. Eu tô falando do pão branco porque eu cortei pão branco. Parou meu problema de inchaço. Eu tava com as pernas inchadas, eu tava sentindo uma sensação de inchaço que eu não sabia o que era. E de 3 anos pra cá eu resolvi comer pão de padaria todo dia. E aí deu uma louca lá na gente. Vamos parar de comer isso. Vamos comer pão moreno, pão com farinha integral, essas coisas. Mudou o meu sistema. Eu tô fina, sequei. E eu malho sempre tive uma dieta boa, nunca parei de comer chocolate, pretendo nunca parar. Mas nunca foi o chocolate o meu problema era outro, meu problema era a farinha branca. Nossa, eu tô super feliz. Olho no espelho e falo, caraca, consegui chegar onde eu queria. Tô aqui malhando, não tava conseguindo secar. Descobri a fórmula da água. Caraca, que legal. Depois de 2 anos tentando entender o que houve com o meu sistema. Essas coisas a gente precisa celebrar. Olhar no espelho, bater no ombro e falar parabéns, você conseguiu andar para frente. E não são acontecimentos grandiosos. Acontece que quando a gente consegue bater no nosso ombro, dar os parabéns e se deleitar com os pequenos acontecimentos do dia a dia, eu começo a ver que eu estou andando para frente. E a simplificar as minhas metas. Não é sobre não ter metas, mas ter metas mais simples, coisas que você consegue resolver hoje na sua lista. E não só aquelas coisas de que, quando eu estiver na parada do sucesso, ganhando X, tá, beleza, é uma meta a longo prazo. Qual a meta que você tem para curto prazo? Pequenas coisas que você pode riscar da lista e a nível de rotina e ver o que você está fazendo, você está evoluindo, você está conseguindo crescer, estou conseguindo fazer alfa todo dia, estou conseguindo meditar todo dia, estou conseguindo ir para academia 3 vezes por semana há 6 meses, há 3 meses, há 2 meses, há uma semana que eu vou na academia, uma semana, que ótimo! A gente tem que parar de ser o algoz e ser o nosso motivador e trazer pequenas tarefas que a gente consiga fazer. Tirar aquela coisa louca de trocentas mil coisas, a gente pode ter uma lista com 1 milhão de coisas, quando eu tiver com tempo eu vou lá pescar mais uma, mas colocar ali na lista de coisas para fazer tarefas que a gente consegue cumprir a meta. E aí a gente fica do nosso lado e fala, eu estou conseguindo. Simplifica essa agenda, simplifica essas funções. Tá demais? O que dá para tirar, para você conseguir ter um respiro, para você não ficar enlouquecido. E aí eu falei pra caramba agora. Ô Dani, mas então, essa sua fala é legal porque são coisas muito simples que podem gerar grandes resultados. Porque quando nós temos essa tendência de olhar sempre mais à frente, essas metas gigantescas, inconscientemente a gente está se sabotando, porque já dá preguiça. Já dá preguiça que você fala, poxa, eu preciso de fazer muita força. Eu preciso de ter muito esforço para poder fazer esse movimento, para chegar nesse objetivo que eu desejo. Então, é uma forma de autossabotagem. E ver que é dentro de um padrão simples que pega esse comportamento. É uma coisa simples que você falou agora, que é super profunda e que dá uma validação, né, da autossabotagem. Porque se eu penso que está muito difícil, que é sempre lá na frente, não consigo validar e valorizar o que eu estou dando conta de fazer agora, eu vou me sabotar. E quando for ver, eu não quero fazer mais aquilo porque está muito difícil, eu não vou conseguir, eu não vou, enfim, ter como fazer, ninguém vai me ajudar e vai dar errado. A pessoa começa a cair novamente no padrão da negação, do negativismo e não parte para ação. Porque já está validando que não vai dar certo, que não vai dar bom. Porque não soube fazer isso que você fez agora. E um outro benefício que essa atitude traz é a diminuição da ansiedade. No momento em que eu consigo validar os pequenos movimentos que eu estou fazendo diariamente, isso diminui a minha ansiedade. E eu consigo ir validando dentro do meu sistema aquilo que dá certo. Ou seja, se eu conseguir fazer esse movimento de 3 dias direto, eu vou depois ir no 4º, depois vou no 5º, porque eu sei que eu dou conta.
é uma forma da gente combater e trabalhar essa autossabotagem. Porque, como a gente mesmo disse, a palavra auto é da gente com a gente mesmo. Não tem como eu falar autossabotagem e pensar num terceiro. Fica inviável. Tudo que eu tento colocar para fora do meu sistema, tentando achar esse culpado, eu estou me vitimizando. E eu não consigo fazer depois o movimento, porque se depende do outro, eu não tenho nada que eu possa fazer. Se o outro não fizer, eu fico ali sendo amarrada por um não movimento externo. Então, isso que você trouxe é muito profundo, muito simples e fácil. É algo fácil para a gente começar a fazer diariamente. Porque esses pequenos movimentos de validação é que vai fazer com que a gente entenda que somos capazes de fazer movimentos maiores. E como a gente consegue validar isso? Através de atos de repetição. Quando nós vamos consolidando dentro do nosso sistema uma repetição, seja de hábito saudável, seja de tomar tanto de água, seja de cortar tal coisa, a gente só consegue validar isso internamente depois de uma sequência de repetições. Ou seja, eu fiz um dia e achei que mudei a minha rotina. Não, não é real. Dependendo dos hábitos, a gente consegue mudar com 7 dias. Dependendo de alguns, a gente consegue mudar com 3 meses. E outros que são mais complexos, a gente precisa dedicar um pouco mais, tipo uns 6 meses, para a gente conseguir validar verdadeiramente e sair daquela frequência, que são ciclos repetitivos. Como são ações, né? Ações não, sentimentos que estão dentro do nosso inconsciente, muitas das vezes a gente não consegue nem entender e perceber porque que aquilo está acontecendo. É só esse trabalho de autoconhecimento, de autoobservação e mudança de padrões é que vai fazer, olha, eu tinha esse costume, eu nem tinha observado. Olha só, eu estava me sabotando e nem percebia que estava me sabotando. Mas é através daquele 1% diário. Aí as pessoas falam assim, nossa, Ju, mas 1% da preguiça demora muito. Se você conseguir fazer 1% por dia, em um ano são 365%, não são nem 100%. Só que nós estamos querendo dar passos largos sem ter nem saído do lugar. É por isso que fica pesado. É por isso que a gente se sabota. Porque vem aquela ação que você estava dizendo anteriormente, comparação. Mas como o fulano já está fazendo isso, eu não consigo fazer ainda. Você não consegue fazer porque você não sabe quanto tempo fulano está treinando, está tentando fazer aquilo que você ainda não tentou. Você está só pensando. E pensar é muito bom. Mas o que a gente consegue verdadeiramente mudar é na ação. Eu posso até pensar de ir para academia, mas se eu não for, não valeu de nada. Né? As ações, elas são necessárias para você conseguir fazer esse movimento, concretizar aquilo que você deseja. Primeiro eu vou pensar, vou estruturar, vou me organizar, porque se eu tenho uma organização, fica mais leve. E se fica mais leve, eu não vou me sabotar. Concorda, Dani? Concordo plenamente, né? É querer sair um pouco da estrutura de resultados imediatos. A gente vive numa sociedade imediatista, né? Eu tomo um copo de vinho, já tô alegrinha, fumo um cigarro daquele alívio imediato, né? Estomazil, solta agora. E a gente está acostumado com esse resultado imediato. E sair um pouco disso e entender que os resultados sólidos na nossa vida, eles vão vir a longo termo. Então, é um esforço constante, é um esforço quase que invisível, né? Por exemplo, para quem tem dificuldade para emagrecer. É ali, vai estar ali na dieta, vai ter que malhar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, para depois de um tempo conseguir chegar onde quer chegar e se sentir mais bonita, se sentir melhor. Não quer dizer que a pessoa está feia daquele jeito, mas chegar onde a gente quer chegar, né? Então, quando a gente fala numa meta de criar um novo emprego, criar um trabalho, de uma mudança, né, de vida, é passinho após passinho, a quebra de um vício, se reestruturar depois de um relacionamento que não deu certo. Vai ser passinho após passinho, cuidar bem da minha autoestima, me dar muito amor, perceber quais são os meus padrões, notar onde eles estão. Outra autossabotagem que é muito forte é o vitimismo, colocar como vítima das circunstâncias. A gente não precisa ser vítima das circunstâncias. Eu tô olhando de um jeito, tô olhando de outro, não consigo, não tá dando. Tenta de outro jeito, tente outra vez. Já falava o Raul Seixas, tente outra vez. E aí eu acho muito legal a voz que ele usava, tente outra vez. Tem que ter essa paciência, essa perseverança. Tenta de novo, e tenta de novo, e tenta de novo.
até encontrar um jeito que vai conseguir. Eu vou dar um exemplo muito simples, tá, da minha vida, que foi quando eu cheguei aqui em Paraty, havia um monopólio das massagens, né? Eu comecei a minha vida aqui em Paraty dando massagem, trabalhando com as terapias, e havia um monopólio, que era uma coisa que eu morria de preguiça de fazer, que era socializar com o pessoal que trabalhava nas pousadas. Falei, cara, eu não sou essa pessoa que vai lá se apresentar para o recepcionista, oferecer o meu trabalho, falar do que eu não sou essa pessoa que faz isso. Não sou. Eu quero falar de temas edificantes, eu quero filosofar, eu quero falar né, de tudo que a gente fala aqui, mas não quero ficar falando do que eu faço, do que eu sei fazer, de que eu sou boa, de que eu não sou, de me promover. Não é a minha pegada ficar me promovendo e apertando a mão de um monte de gente, me apresentando. Não é, né? Aí eu falei, como é que eu vou fazer para trabalhar com massagem, sendo que eu tenho essa preguiça social? Eu já sei que eu tenho essa preguiça social para ir lá me apresentar para pessoas que eu não conheço, para dizer que eu faço, dar o cartão e lá. Eu sei disso porque quando eu comecei, eu tinha um parceiro que fazia esse trabalho. A gente começou numa pousada. E aí, quando ele ia lá, conversava, ele, eu fiz a social. Aí vendia pra caramba. Aí tá. Ai, tô precisando ir lá de novo. Passava 10, 15 dias, tinha que ir lá de novo. Eu falei, cara, eu não tenho essa. Não tenho, não quero fazer, não quero. Eu não quero fazer isso, eu não quero me encaixar nesse esquema. O que eu vou fazer? Vou montar site, botar na rede social, vou fazer não sei o quê, vou fazer. O que eu vou fazer? O que mais que dá para fazer? Então, eu sentei a bunda na cadeira, montei meu website, fiz tudo bonitinho, comprei meu domínio, comprei meu host, fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. Hoje em dia o negócio anda sozinho. Eu tô aqui, tá, né? Confirmei um agendamento, o terapeuta foi lá, eu já nem dou mais massagem. Criar fluxo de pessoas para virem fazer massagem comigo já nem é problema. E eu já nem dou mais massagem, mas continua vindo gente para mim. Então, eu continuo vendendo e ganhando uma pequena comissão por isso. Então, eu encontrei meu caminho, sem precisar passar por uma coisa que eu não estava afim de passar, não queria fazer daquele jeito. Tem um jeito que todo mundo faz que dá certo. Eu fiquei com preguiça porque eu não gosto de competitividade, não queria entrar na frente de ninguém, roubar o negócio de alguém, porque aqui já é território de fulano, território de ciclano. Arrumei uma terra nova, arrumei na internet, dei meu jeito de fazer e agora que o pessoal está começando a fazer é o que eu comecei a fazer 10 anos atrás. Hoje em dia o pessoal está começando a movimentar do mesmo jeito que eu inventei com a minha cabeça. Então, assim, aí tentando. Como é que eu posso fazer esse jeito? Até encontrar um jeito que você goste. Até encontrar um jeito que sai orgânico para você. E o jeito que sai orgânico para você, talvez não vai sair para o outro. Não é todo mundo que vai gostar do que você gosta, certo? Então, assim, de novo, vai ver as crenças. Mas eu não consigo fazer nada, eu não sei fazer isso. Será que eu vou conseguir? Será que... E quando vier isso, a gente precisa desafiar os pensamentos sabotadores. Questionar, será que eu nunca consigo fazer nada? Será que eu sou tão ruim assim? Não, não sou. E ir questionando, trazendo questões, né? O que eu ganho se eu não fizer isso acontecer? Vou ficar de bobeira, adoro ficar sem fazer nada. Tá aqui meu ganho secundário. O que eu perco se eu não conseguir? Eu não consigo fazer minhas viagens. Né? Eu vou perder mais do que o que eu ganho. Então, assim, acho que eu vou fazer esse negócio acontecer, porque minha perda, eu vou perder mais do que o que eu ganho. Então, deixa esse ganho para lá, deixa para fazer menos nada e vamos lá fazer esse negócio acontecer. Né? E tá questionando, confrontando todas essas coisinhas que vêm na nossa cabeça, todos esses questionamentos, todos esses pensamentos que a gente adora se botar para baixo, não vou conseguir, não posso, não dá, não mereço. Será que eu não mereço mesmo? Será que eu já não paguei pelo meu erro lá atrás? Pisei na bola, fiz errado, fiz mesmo, todo mundo faz, quem não faz? Tá bom, tá pago, tá resolvido, já aprendi o que eu tinha para aprender, solta. Não questionou tudo isso. E vamos lá, como é que eu consigo fazer acontecer? Tem outro jeito? Será que tem outro jeito? Esse jeito me dá preguiça. Esse jeito eu não quero. Esse jeito eu gosto. Deixa eu fazer mais assim. Tá dando certo, funcionar. Cansei desse jeito, vou fazer de outro. Tem mais jeito de fazer isso? E é estar sempre questionando, sempre se fazendo pergunta e cuidar da nossa autoestima. Nossa, consegui andar para frente hoje. Eu sou capaz. Consegui fazer melhor hoje do que eu fiz 3 meses atrás. Tá bom, bacana, evoluir. Demorou 3 meses para melhorar. Paciência, cada um tem um tempo. Também na hora que eu aprendo a fazer o negócio, ninguém me tira desse troço. Assim é. Né, Jô? Me empolguei contando história. Ô, Dani, então, eu até anotei aqui, para não te cortar, né?
Porque uma coisa que você falou, eu acho fundamental e que ajuda muito, é saber o que eu não quero. Porque se você estiver se forçando a fazer uma coisa que você não quer, é igual a se auto-sabotar. Porque vai fazer uma força muito grande, porque eu tenho que, mas eu não quero. Ou seja, eu vou procurar todos os problemas para as respostas que eu tenho. Então, tudo que tiver uma resposta, eu vou trazer um problema para a resposta, porque eu não quero fazer aquilo. É uma grande chave da autossabotagem. Eu tenho que e eu não quero fazer. Aí não tenho, eu não tenho escapatória, eu não tenho saída. Esse trabalho que você fez de autoconhecimento, de entender o que você não queria e cortar, te fez não se sabotar. Porque você já sabia, eu não vou fazer isso porque as pessoas fazem assim. Isso não vai com o que eu acho, com o que eu gosto de fazer. Então, o que você fez? Buscou alternativa para continuar trabalhando, fazer do seu jeitinho, com o seu tempero, para não ficar estagnada. Se você tivesse se forçado a fazer esse movimento porque todo mundo faz assim, você não teria feito. E você teria desistido do seu propósito, por quê? Você ia se forçar a fazer uma coisa na contramão do seu próprio fluxo. Aí é uma grande chave para ser virada, para a gente conseguir não se sabotar. Se pergunta, isso que você falou também de se questionar, achei maravilhoso. Você se questiona? De verdade que você não merece? De verdade que você não vai dar conta? Você já fez alguma coisa parecida com aquilo que você deseja fazer? Porque pode ser que esse mecanismo de defesa que você está tendo é pelo medo de exposição, ou pelo medo da não aprovação, ou precisando de trabalhar o seu orgulho, entendendo que por ser uma primeira vez, não vai ficar talvez da maneira que você imagina no seu racional. Ou seja, quando nós começamos a nos questionar, é uma outra forma de desarmar essa autossabotagem. Porque como é auto, repito, depende só de você. Olha o exemplo prático que a Dani trouxe e que dá para entender várias outras coisas no nosso dia a dia. Ela falou, ninguém fazia assim, mas ela teve a coragem. Ela não sabia se ia dar certo, mas ela sabia o que ela não queria. Ou seja, se você não sabe o que você quer, pelo menos tenha em mente aquilo que você não quer. Porque se você tiver em mente aquilo que você não quer, a probabilidade de você se sabotar vai ser muito menor. Porque quando você define aquilo que você quer, você vai definir metas para poder chegar naquilo que você deseja. Agora, se você se coloca no bonde porque todo mundo faz assim, você não vai fazer. Você vai se sabotar. Você não vai conseguir dar o passo possível dentro da sua realidade, porque aí vai cair na negação, vai cair na baixa autoestima, vai cair na comparação e ver que quando nós estamos neste padrão, a gente nunca vai se comparar com coisas que a gente possa se beneficiar. A gente sempre vai tender a trazer um padrão que a gente vai se diminuir. E quando a gente começa a se diminuir, tá aí já o padrão da autossabotagem. Tá? Você vivenciando na autossabotagem sem se dar conta, sem se perceber que tá naquele comportamento. Qual que vai ser aí a virada de chave que você precisa dar para entender se você está se sabotando? Não está conseguindo fazer aquilo que você deseja da forma que você espera, você pode estar se sabotando. Porque se depende de você, é você ir lá e fazer. Mas isso depende de virar adulto. Adulto seria responsável por que eu faço ou pelo que eu deixo de fazer. Às vezes eu não consigo ser responsável pelo resultado, mas eu vou entender que eu fiz o meu melhor. Se eu fiz o meu melhor, eu vou soltar. Porque aí eu vou entrar no fluxo da minha vida. Porque o melhor, volto a repetir, não é aquilo que você quer, é aquilo que você precisa. Aí entra na pirraça. Né? Se não for do jeito que eu quero, eu prefiro não fazer, porque não é do jeito que eu queria, então não quero mais. Ou seja, pega aquela experiência, faça uma reformulação, calcule novas rotas, mas não se sabote. Não fique parado, estagnado dentro do seu próprio movimento. Porque senão você vai continuar reclamando da vida, não vai conquistar aquilo que você deseja e nem aquilo que você precisa. E aí, a Dani já disse várias chaves aqui, muito legal, né? Muito interessante, que eu acho que é bacana para vocês terem esse entendimento. Caiu várias chaves aqui, Dani. Eu fui anotando aqui, porque caindo várias fichas aqui, para poder ter esse entendimento e pensar, né? Avaliar, analisar, porque ninguém pode dar melhor diagnóstico da sua própria vida do que você. Às vezes a gente não quer assumir, mas a gente sabe o que está acontecendo. Às vezes a gente não sabe como fazer o movimento para mudar, mas a gente já sabe o que a gente não está fazendo.
E isso é fundamental para a gente parar de se sabotar. Sim. Isso aí, né, E aí Dani? a gente faz esses questionamentos, né? Eu acho muito legal, porque um dia meu irmão falou isso pra mim. Ele falou assim: Pois é, você tá aí, né? Tá aí montando. Assim, às vezes para botar um botão no site, eu ficava uma semana. Pra achar um botão que eu queria botar ali, que eu não sabia como é que era, eu pesquisava, achava uma aula. Na época, achava uma aula, não tinha tanto curso assim como tem hoje. Hoje em dia tem curso de tudo, né? Na época até tinha, mas era muito caro, eu não estava com grana, então eu estava procurando coisas gratuitas. Aí, como que eu faço para botar o meu lugar no Google? Como que eu faço para isso? Como que eu faço para aquilo? E tudo, um negocinho era uma semana para fazer. Então foram 3 meses até montar o negócio. E eu contando pro meu irmão da minha saga, né? E meu irmão falando, aí no final vamos falar que você teve sorte. E é bem isso mesmo, entendeu? Tipo assim, sorte não, eu precisei de uma tonelada de autoconhecimento, né? Porque, montar um negócio de sucesso tão rápido, porque é um negócio de sucesso, eu consegui, sabe? Aí agora eu já tô em outra jornada, já tô em outro rolê, não sou ninguém na fila do pão nesse negócio ainda. Mas peraí, eu acabei de montar um negócio de sucesso, tá aí, gente batendo na minha porta. Hoje, sem querer, eu fiz, pela primeira vez em 5 anos, eu fiz o meu duplo agendamento. Eu marquei 2 pessoas no mesmo horário, porque era o único horário que tinha, porque a gente ainda encaixou. Falei, gente, eu montei um negócio de sucesso, cara, eu consegui fazer. E aí, teve sorte. Tive sorte, não. Sentei a bunda na cadeira, fui fazer, fui quebrar a minha cabeça, porque eu não queria fazer igual todo mundo. Eu não queria fazer daquele jeito, preciso fazer de outro jeito. Qual o jeito que eu faço? Aí agora tudo que eu fiz, uma galera aí tá fazendo igual. Aí eles começaram a entender que precisa de avaliação, deixa eu pegar meus clientes todos e pedir avaliação para todo mundo. E aí, em uma semana foi para 130 avaliações. Por quê? Porque eu tô vendo que o pessoal tá ali correndo atrás de avaliação também. Deixa eu multiplicar as minhas, porque eu tinha relaxado. Então, assim, não é sorte, ninguém teve sorte. Todo mundo dá um duro danado para conseguir mover isso aqui. Então, é a gente também valorizar o nosso movimento, é a gente também olhar para o que a gente conseguiu e dar valor para isso, e se aplaudir, e se dar os parabéns, mesmo que não se aplauda, mas assim, se sentir, trazer esse sentimento, sim, eu sou capaz disso. Tá difícil se sentir capaz? Eu vou trazer aqui uma questão para ir fechando. É uma aula dentro da alquimia sagrada, eu aprendi a fazer isso, tá? Porque quem tem baixa autoestima não se sente capaz. Então, assim, e do mesmo jeito que a gente faz no manoterapeuta, um momento de felicidade, você vai lá no momento de felicidade, congela ele, a gente consegue trazer essa sensação de se sentir capaz de amarrar seu tênis. Pronto. Se sentir capaz, entendeu? Ancorar esse sentimento e respirar fundo dentro disso e sim, eu sou capaz de soletrar meu nome, eu sou capaz de fazer um monte de coisinhas, de postar um storyzinho, sou capaz de o que for, deixar minha casa arrumadinha, bonitinha, arrumei minha cama, troquei minha roupa de cama, tá tudo cheirosinho. E vai fazendo essas pequenas vitórias e questiona sempre as suas certezas. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir. Será que não? Será que você nunca consegue nada? Acho que o principal aqui para quebrar todas essas autossabotagens da gente é questionar essas certezas que a gente tem absolutas de que a gente não merece, que não sabe, que não consegue, que não vai conseguir. Questiona isso e vai simplificando e encontrando um caminho para você fazer com simplicidade aquilo que dá para fazer agora, mesmo que a sua meta seja muito distante. O João, foi muito gostoso falar sobre esse tema. Eu estava meio assim, como é que a gente chega lá? E a gente está aqui. Já deu quase nos últimos minutos do segundo tempo e foi uma delícia para variar essa conversa. O pessoal que está aqui, que é da minha rede, que está assistindo, não deixa de ir lá curtir o perfil da Jo, seguir ela também. Ela tem vários conteúdos legais, ela fala assim, de um jeito bem cabeça, assim, bem inteligentona, né? Para quem está cansado aqui de mim falando desse jeito, assim, ela tá lá falando bem, com bastante propriedade de tudo que ela tem para trazer, sempre com muito conteúdo legal, muito conteúdo bacana. Então não deixe de ir lá, de seguir. E você que gostou, que está aqui com a gente até agora, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar com os coleguinhas que podem estar se sabotando aí. Se você conhece alguém que está se sabotando, manda essa live, fala para a pessoa assistir, porque é possível que consiga aí algumas estratégias e um pouquinho de um olhar sobre o tema. E às vezes está ali obscuro, parado, e a gente nem vê o que está fazendo, né, gente? Isso aí, quero agradecer a presença de vocês aqui, os coraçõezinhos. É sempre bom poder vir bater esse papo com a Dani, né? A gente se
entende muito bem na nossa conversa, porque a gente vai uma e ancorando a outra, né? Ela traz muitos insights aqui que me ajuda a refletir também. E convidar as pessoas que são aqui da minha rede para que também possam seguir o trabalho dela. Tem muita coisa legal, bacana. E se tudo der certinho, na terça-feira que vem, né, Dani? Nesse mesmo bate-horário. Se tudo der certo, se não tiver nenhuma sabotagem externa nem interna, estaremos aqui. Isso aí. Tchauzinho, Com mais gente. Muito Direto no obrigada aí Ponto. pelo Tchau, carinho de tchau. vocês. Obrigada, gente. Tchau.